Boa noite, povo lindo! Que felicidade estar aqui com vocês, começando essa nova temporada, essa nova jornada de vídeos de reflexão, de estar aqui com vocês nas terça-feira com o Chá Filosófico, junto com o Valmir, né? Nós traremos aqui algumas reflexões, alguns uns temas interessantes para a gente poder aí conversar, dialogar. Como você está, Valmir? Estou indo. Estou bem, Patrícia. No modo geral, estou bem, tirando essa tosse, né, que está me incomodando. Mas, no geral, estou bem, graças a Deus. Não, maravilha, que esse tempinho, né? Tem uma chuvinha boa lá fora. Se por acaso, gente, pode acontecer da gente cair, porque a gente tá com uma chuvinha boa hoje, né? E se a gente cair, não fiquem bravos com a gente, não. Mas se a gente conseguir voltar, a gente retorna. Se não, na próxima terça a gente continua a nossa conversa. Eu queria agradecer primeiramente todos que estão aqui nos assistindo. E que esse bate-papo de hoje, esse chá, ele fique bem interessante, traga alguma reflexão, traga alguma luz, né, para o tema que a gente vai debater aqui hoje. Hoje, nós estaremos conversando hoje sobre os grandes desafios da existência humana e da sociedade atual. Então, a gente vai bater um papo, vocês podem interagir com a gente, mandar pergunta, trocar ideia com a gente, fiquem à vontade, que estamos aqui para bater papo, né, Valmir? Com certeza. Dentro das nossas possibilidades, nosso alcance, né? Sim, É um prazer. maravilha. Então vamos lá. Obviamente, né, Valmir, que a gente tem tantos desafios, né, nessa nossa existência, né? São muitos, mas a gente, sim, colocou uns pontos que a gente pode dialogar um pouquinho hoje com o nosso público, que seriam uns pontos de vista no plano físico, né? Que a humanidade está passando e que também passará ainda por muitos mais desafios, né? Então, dentro desses pontos, o que eu vejo que está mais hoje bem, vamos dizer assim, midiático, né? O que está dando bastante a questão midiática é a mudança climática e o déficit crescente de oportunidade de trabalho digno, né? Então, a gente sempre debate, a gente paira com isso na TV hoje, nas redes sociais, a questão da mudança climática e a questão da oportunidade de trabalho. E eu estava hoje até lendo uma... Estava lendo, não, estava assistindo hoje uma palestra no Senac, e ela estava até conversando sobre os empregos que vão estar bem, vamos dizer assim, com bastante vagas, mas que não terão as pessoas com habilidades para tal empregos. E são empregos focados que eles se chamam empregos verdes, que são focados em empregos na sustentabilidade, no ESG, relacionado à educação ambiental, relacionado ao meio ambiente. E dentro do ponto de vista espiritual, Valmir, o que nós podemos, né, você poderia trazer para a gente nessa questão da mudança climática, questão da oportunidade de trabalho digno? Olha, Patrícia, boa noite a todos, né? O que acontece? Eu vejo a ciência muito preocupada com relação às mudanças climáticas, né? E tudo que você falou, enfim. Mas, veja bem, a Terra tem um prazo para durar que pertence a Deus, né? Sim. Claro que a ciência faz o papel dela de estudar do ponto de vista material, mas existe uma programação. Essa programação está no espiritual. É claro que essas mudanças climáticas,
e também geofísicas, né? Que nós acabamos de ter, inclusive no Brasil, né? No Acre, um terremoto de 6,3, e o Brasil não tem terremoto, né? Não. Agora, o que acontece aí envolve também as nossas condições morais. O que quando nós pensamos, nós projetamos o que nós chamamos de formas de pensamento. Essas formas de pensamento, ela engloba todo o nosso planeta. E com isso, causa também miasmas, que vêm afetar a geologia planetária, né? Inclusive essa chuva que está acontecendo hoje, por exemplo, alguém da ciência pode dizer que é causada pelo homem no sentido físico, mas é causada pelo homem, tudo isso daí, mas no sentido espiritual. Porque quando há uma tempestade, por exemplo, que nós às vezes reclamamos, quando cai raios, etc., isso acontece porque a ciência espiritual está limpando a nossa atmosfera. Os raios, quando acontecem, está queimando os miasmas. Então, do ponto de vista espiritual, o homem aqui prejudica, mas o dono de tudo isso aqui procura organizar. Agora, nós devemos fazer o quê? Devemos buscar a nossa condição moral, né? Através do amor ao próximo, né? O amor a Deus, primeiro, sobre todas as coisas, para que possamos melhorar essa capacidade nossa de mandar bons fluidos, né? Não só Sim. para os nossos irmãos, mas que também esses bons fluidos possam desfazer aquilo que está mal feito em nossa atmosfera. Então, do ponto de vista espiritual, no sentido da questão que você colocou antes, do clima, né? E das coisas que acontecem, como aconteceu na Espanha recentemente, Rio Sim. Grande do Sul também, muitos maremotos, terremotos que aconteceu no planeta, tudo pode pôr na nossa conta. Então é momento que vamos passar de fase que é da terceira para a quarta dimensão, né? A quarta densidade. Tá bom? Perfeito. Maravilha. E é o que você falou, né, Valmir? Tudo isso que está acontecendo, né, com a mãe natureza, toda essa rebeldia, vamos dizer assim, né, que tem pessoas que reclamam né, da questão, mas ela é uma resposta para nós, né? Somos nós que com nosso pensamento crítico, com as nossas ações, que fazem com que, né, cocriamos, né, essa forma, né, da mãe natureza, né, ela poder demonstrar e avisar, e aí, como que, o quê? Vamos continuar, né, mesma coisa, a questão das queimadas, né, a extinção de vários animais. Então, isso também faz uma correlação e nós, sim, somos responsáveis por toda essa demanda, né, Valmir? Sim, o homem, como ele é o ser mais pensante, Sim. ele é totalmente responsável, né? Tivemos queimadas aí de forma criminosa, né? Há pouco tempo. Então é muito mais fácil a gente pôr a culpa nos governantes, embora eles também tenham culpa, mas nós somos os primeiros culpados, né? A Sim. sociedade em geral. Porque esse planeta é o único que nós temos. Né? Nós ainda não conseguimos viajar nas estrelas, né? Não temos como achar um outro planeta ainda. Então temos que cuidar bem deles.
E a começar pelas nossas atitudes morais, né? Amando, como eu falei, o próximo, amando o planeta, né, em si, todas as questões, no contexto, né, geral, para que a gente não cause esses malefícios a ele. Porque a Terra ela é viva, é um ser vivo também, ser vivo no espaço. Há poucos dias também a ciência do homem diz que no interior da Terra a, a questão da, dos polos magnéticos, né, que estão Sim, se invertendo, né, porque sabemos que existe o magma, né, o ferro líquido, e que faz essa mudança do planeta do ponto de vista eletromagnético. Isso também influencia em nosso corpo biológico. Então, quando nós às vezes sentimos alguma fadiga, né, é o cansaço, ou até mesmo espiritualmente, também está envolvido com esse sintoma da Terra, que tudo é causado pela nossa ignorância espiritual. Porque se nós pudéssemos amar mais, né, poderíamos criar coisas positivas, com certeza iria melhorar em todos esses sentidos. Porque o que ocorre? Nós estamos causando, inclusive, desencarnes coletivos em massa. sim, Esses desencarnes coletivos já é previsto, né? Porque com a mudança moral do nosso planeta, muitos de nós deixaremos a Terra e não vamos mais tê-la, né? Vamos ter que ir para um outro mundinho que está iniciando. Principalmente aqueles que não acreditam, que levam essas coisas na brincadeira, né? sim. E, inclusive, nós temos aqui partes que eu coloquei aqui para que a gente discutisse a respeito do Apocalipse, porque lá atrás, João, né, e o próprio Jesus já havia previsto, né, tempos atuais. Então é sério, né? Muito sério. Com certeza. Daí, falando sobre ele, que eu achei que, assim, para você ver que, né, a ciência, ela comprova, né, a questão espiritual, né, né, de todos os ensinamentos, né, que foi deixado para a gente. O que você estava agora mencionando, que é a questão da rotação, né, o eixo da rotação da Terra, né, que está alterado, né, e que a Terra se inclinou cerca de 80 centímetros, né, para leste, e com isso, o aumento global do nível do mar entre 93 e 2010 foi aproximadamente 6 milímetros, né? E a questão o aumento do nível do mar está sendo causado também pelo bombeamento de águas subterrâneas. Quer dizer, uma coisa vai ligando a outra e a humanidade conseguiu alterar o eixo da rotação da Terra. Gente, isso é uma coisa assim, fora do. Da curva. Fora da cor, fora do eixo, né? Fora do eixo, assim, falando, né? Meu Deus do céu. Olha o que a humanidade é capaz de fazer, né? O homem, acho que ele é um ser muito criativo, Sim, muito inteligente. Ah, essa questão que você falou aí da terra, né, da bombeamento de água, e o que alterou, inclusive, a mudança da, do eixo da Terra foi aquela barragem que fizeram na China, né? E aí causou esse efeito, segundo a ciência. Nós estávamos falando do polo magnético, que ele não é fixo, né? Ele se desloca a uma velocidade de 15 km por ano
faroeste, como você falou aí, não foi? Sim, sim. Agora, o perigo desse campo é o aumento da radiação cósmica, que pode inserir sobre nós, né? E, segundo a ciência, já houveram algumas extinções em massa do planeta. Espero que nós não sejamos a sexta ou sétima extinção, né? Sim. Uhum. Porque se nós pensarmos o seguinte, que nada acontece por acaso, olha só, Deus não deixaria, eu penso assim, porque eu acredito muito em Deus, acredito na existência desse ser que criou tudo, tá? E que ele nos dá o livre-arbítrio, por isso que o homem faz essas bobagens, mas eu creio também que o livre-arbítrio não é 100%, porque acho que se Deus der 100%, o homem destrói realmente o planeta de vez. Né? O que acontece? Essas coisas têm que acontecer para que o homem aprenda com os erros e não cometer no futuro erros semelhantes. Porque se nós olharmos que a ciência diz que nós tivemos 5 extinções em massa, eu acredito que essas humanidades que já existiram, elas chegaram ao ponto tão grande de evolução tecnológica, inclusive, mas ela não evoluiu moralmente. Só que ela causou danos ao planeta. Por isso que ela foi extinta. Porque Uhum. uma civilização que age de acordo com os preceitos de Deus, ela não precisa ser extinta. Né? Uhum. Então, nós estamos tendo agora a oportunidade de melhorar nesse conceito. Porque essas civilizações passadas podem ter sido nós mesmos. Sim. Então, nós não aprendemos. E, pelo jeito, continuamos ainda fazendo bobagens, né? Só falta o planeta virar de perna pro ar, né? Porque se Sim. começar É. bombar como está acontecendo agora aí, como você falou aí, Vira de acho ponta que cabeça. 80, 80, 80 quantos metros, né, que você falou aí? Sim, sim, sim. 80 metros. Exato. Olha só, vai chegar uma hora que vai inverter a polaridade não magnética, mas geológica, hein? Ou seja, o Polo Norte vai ser sul e sul vai ser norte. Sim, imagina que doideira. Aí nós estamos roubados, né? Mas nós brasileiros, porque nós não nos damos bem no frio, né? Não. Nós estamos aqui no calor, né? Então, aqui seria o quê? Seria o Polo Norte, né? Sim. O Alasca, etc. Inverteria. Os Estados Unidos seria calor e aqui frio. A Rússia, né? Seria calor. Então, você vê que a gente está brincando, mas isso talvez não vai acontecer, de fato. Temos a brincadeira. Eu mesmo não acredito. Sim. Mas devemos estar preparados para coisas piores que vai acontecer ainda. E esse mundão nosso é de prova e expiação, né? Sim, o que acontece? Nós, como eu te falei no começo, estamos passando por uma mudança de transformação moral, né? Sim. Onde muitos não mais habitarão a terra. Como diz Jesus, né? Jesus disse que os justos herdariam a terra. Por quê? Estamos no momento que a separação do joio e do trigo já começaram. Aqueles que não estiverem afinizados com a lei moral, e não melhorarem nesse aspecto espiritual, eles não habitarão mais a terra. Terão que deixar este planeta. Porque como nós sabemos, mundo primitivo. São as primeiras encarnações, para quem acredita em encarnação.
Claro que muita gente que está nos assistindo aí talvez não acredite. Sim. Mas mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina sobre o bem. Entendeu? E os mundos regenerados são mundos de transição, os espíritos se depuram e se regeneram. Então, o que acontece? Nós vivemos aonde? Nós vivemos justamente no mundo de provas e expiações, que é o segundo da minha lista aqui. Então, nós temos que entrar agora em mundos regenerados. Mundo regenerado, porque temos que nos regenerar. Agora, tem pessoas no nosso mundo que vão passar por essa transformação. E o que ocorre no nosso corpo espiritualmente? Nós sentimos tudo isso em nosso organismo, inclusive quando houve aquela pandemia do Covid e outras doenças mais que surgiram e vão surgir ainda, tudo faz parte desse processo. Maremoto, terremoto, tsunamis, tudo isso vai causar o quê? Desencarnes em massa, aviões que caem, né? Todos esses acidentes que a gente vê em massa, muito provavelmente já é esse degredo de alma. Por quê? Nós vamos entrar numa fase do planeta, isso não é daqui 20, 30 anos. Começa agora, mas vai demorar talvez séculos. Mas tem um início. Porque o que é na eternidade 200, 300 anos? É nada. A eternidade talvez seja minutos ou segundos. Para você ter uma ideia, diz-se na espiritualidade que Jesus, para nascer aqui, se materializar na Terra, ele se preparou 1.500 anos. 1.500 anos, para nós, é uma eternidade. Mas para Jesus, talvez fosse 15 dias, quem sabe. Então, para Deus não importa quanto tempo vai durar, porque Deus tem um projeto. E esse projeto não vai mudar. Por mais que o homem queira destruir o planeta, não vai acontecer. O homem que vai ter que deixar o planeta. Aqueles que não estiverem de acordo com esse projeto divino. Sim. Porque, eu não sei se você sabe, mas também se diz na espiritualidade que muitos de nós já fomos exilados de um planeta. Um planeta que fica na constelação do Cocheiro e que ele circulava em torno de 2 estrelas, né, que é um sistema binário. E essa constelação lá é conhecida por Capela. Sim. Então nós fomos exilados de Capela e viemos aqui naquela história de Adão e Eva, que a Bíblia nos contou, né, que nós aprendemos, e que pode ser apenas uma simbologia dessa época, né, em que houve esse exílio daquele povo na Terra, que é o que está acontecendo aqui hoje. Aqueles que estão desencarnando agora vão para um planeta naquelas condições que está a Terra, que estava a Capela, no caso. Então, por essa razão, estamos mudando de mundo de provas e expiações e estamos entrando no mundo regenerado. Então, aqui em torno do nosso planeta, onde existem os mundos espirituais, estão partindo diversas naves, levando aqueles que não vão ficar mais aqui. Ou seja, na região que nós conhecemos como zonas umbralinas, está sendo agora retirado
todos aqueles que não vão viver mais aqui. Pode ser até que eu esteja nesse meio, futuramente, né? Já dando linha. Então, Já vai dar uma linha. mudando de plano para um mundo pior ainda, né? Então, Hum, nesse sentido que você me perguntou, a respeito da Terra, né? sim, Mundo de provas, de expiações, né? É isso aí, que nós também vivemos na terceira dimensão e já estamos mudando para a quarta dimensão. Até o nosso corpo físico, daqueles que vão vir ainda, né? Que estão chegando, podem ver que estão nascendo muitas crianças. Desculpe, começou a tosse. não imagina. Fique Desculpe, em paz. tá bravo. Descanse um pouquinho a voz, enquanto isso, vou dar um boa noite aqui para a turminha aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma. A Beth está aqui com a gente. Boa noite, Beth. Boa noite, Nayane. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nayane, novamente aqui, de novo. Boa noite, pai e mãe, lá em Gatuba, estão assistindo a gente. Boa noite, Cida. Boa noite, Alzinha, Anderson. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lucimara. Olha que da hora. Boa noite, Bárbara. Vitor Peixe. Boa noite. Estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Vão chegando, vão compartilhando essa live, vão chamando mais gente para eles nos assistirem e ver que estamos de volta. Temos hoje o nosso papo com o nosso chá filosófico. E daí eu volto também com o Prosa da Boa na quinta-feira. Então a gente volta aí com todo o gás e estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente para a gente poder sempre estar juntinhos, tá bom? Então vamos lá. Valmir, também vamos falar um pouquinho desses grandes desafios, né, da existência humana, a questão do aumento da pobreza, né, o aumento dos problemas psicológicos, como a depressão, a ansiedade. E eu não sei, né, as crianças hoje, né, eu não sei se é porque hoje tudo a gente tem a gente consegue buscar, né, informações mais fáceis, né, mas a gente vê muito que tem muita criança hoje em dia que elas têm uma sensibilidade, né, maior do que parece que quando nós éramos, né, criança. Eu não sei se isso se é real isso ou não, ou é algo que não sei se eu estou captando direito a mensagem, mas eu percebo muito isso. Parece que na nossa época não tinha tanta criança com tanta sensibilidade, com dons. Parece que a resposta deles é mais rápida do que no nosso tempo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, eu sei que você tem um pouquinho da pauta, mas deu um download aqui na mente aqui. Falei assim, estão querendo aí que a gente fale um pouquinho sobre isso. Sim, isso é importante. Há pouco nós falamos da transformação moral e a mudança planetária do ponto de vista espiritual, passando de 3D para 4D. Esses espíritos que estão vindo agora, inclusive autistas, tá? As pessoas pensam que autismo é doença, na verdade, segundo o que nós sabemos, não é doença. As crianças, elas vêm agora porque são espíritos já de muita vivência no passado. Como o Sim. mundo entrou numa era tecnológica muito grande, olha só, num prazo de, não tem nem 100 anos, acho que 80 anos, a humanidade tecnologicamente, ela evoluiu, deu um passo aí talvez de 400, 500 anos. E o que ocorre? Para viver nessa época, teria que vir espíritos já com esse
conhecimento, porque tudo que nós aprendemos na vida, aquilo não desaparece. As religiões, que eu respeito muito, elas deveriam também ensinar que nada que se aprende é perdido. Nós falamos há tempos de das extinções em massa, Sim, e que nós poderíamos até ter vivido nessa época, ok? Nós acreditamos realmente na encarnação. Agora, essas crianças de hoje já vivenciaram essas épocas. Então, agora, o conhecimento deles acumulado, eles vêm agora num período, porque o planeta já teve também um grande desenvolvimento tecnológico no passado, que foi perdido. Se você voltar na, na, no passado, né, você vê aí o que ocorre hoje com as esfinges, né, estudam, né, sobre as esfinges, o porquê que construiu, como construiu. E também, se você vê a história daquelas civilizações sumérias, que traz informações, inclusive tem as tábuas sumérias, né, que foi estudada até por aquele um senhor chamado Gessária Secti. Ele escreve sobre isso porque ele conseguiu decifrar aquelas mensagens, e a própria Índia, com a história das Nirvanas, né, que eram muito avançadas tecnologicamente, naves que já voavam naquela oportunidade, isso há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás. Então, esses indivíduos que já passaram por essas fases, hoje eles estão retornando para que eles mudem essa transformação planetária do ponto de vista intelectual. Então, o que vai acontecer? Essas guerras, esses problemas morais que estamos vivendo hoje, isso já era previsto. Se você buscar na Bíblia, inclusive, como eu te falei antes, sobre o Apocalipse, lá já está falando sobre isso. E muitos outros profetas falaram sobre isso, nos tempos atuais. Então, essas crianças que estão bem evoluídas, né, intelectualmente, elas serão os nossos governantes do futuro, que vai adiantar e vai ajudar nessa transformação moral do planeta. Mas também muitos se perderão no meio do caminho, se não souberem serem bem educados. Que aí entra também a educação dos pais. sim, Né? Então, devemos prestar atenção na questão educação, porque, infelizmente, nossos governantes não estão muito preocupados com a educação, isso é fato, né? Mas deveriam, porque a educação é o que faz o país ser grande, sim, com certeza. grande potência. Em primeiro lugar, a educação. Então, essas crianças precisam ser bem educadas, para que no futuro elas deem o retorno que nós precisamos para a nação e para o mundo. Né? Eles são diferentes, não só intelectualmente, espiritualmente também, porque o senso deles vai ser um senso mais desenvolvido do que o nosso foi no passado, talvez. Não significa que as nossas gerações foram perdidas. Não, pelo contrário. Muitos de nós contribuíram muito e contribuem para essa transformação planetária. Essas crianças vieram para dar o salto quântico que necessita o planeta. Então, lá para 2060, 2057 para frente, 2060 em diante, já estaremos de fato entrando nessa fase de mundo de regeneração. Mas até lá, nós veremos muitas coisas ocorrendo no planeta. Não só climático, que isso aí também, o climático vai trazer as consequências que nós já sabemos, né? Que Sim, é
relacionado ao que nós comentamos no começo, principalmente com relação até o déficit de trabalho, que foi falado, né? Trabalho Sim. decente, digno, e tudo isso, Uhum. ainda mais com a criação da IA, né? Inteligência artificial, muitos ficarão sem emprego também, né? Com certeza. E tudo isso vai gerar, inclusive, aquilo que você falou antes sobre depressão, né? Ansiedade, Pobreza. pobreza, Sim. tudo faz parte desse pacote, tá certo? Então, Sim. é importante que a gente entenda que as crianças hoje têm que ser tratadas diferente, no sentido educacional, porque elas são o futuro do planeta, dessa transformação toda que nós estamos Com falando aqui. certeza. A questão espiritual, que é a questão moral. Elas que vão dar esse upgrade, né? Nessa Sim. mudança geral. Então, você está certo no sentido de que as crianças realmente elas são especiais. Por isso que elas têm um intelecto mais desenvolvido. Até pelo momento que elas estão vivendo, que é a época da tecnologia. E Deus não faz nada à toa, né? Ele tem planejado tudo. Então, quando a gente desesperamos, aí, ou alguém se desesperou nas eleições agora dos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, ou em qualquer lugar, não, é bobagem brigar por isso, porque Deus tem um projeto e o homem nenhum vai mudar. Né? A gente fica preocupado com essas coisas, mas não muda. Porque o Uhum. projeto de Deus é um só. Ele não se arrepende, ele não erra, ele não volta atrás. O que ele quer vai chegar. Não importa o que Sim. nós pensamos. E o momento, Deus está mandando agora esses jovens aí, essas crianças, né, com espíritos bem mais desenvolvidos intelectualmente, ou até moralmente também, né? Sim. Para essa mudança que nós estamos esperando aí. Né? Perfeito. E também, Valmir, atualmente a questão da crise econômica e política, né, a substituição da mão de obra por máquinas, né, igual você falou do IA, né, que a gente vê que eu vejo muito, eu pego muito a minha infância, que, né, eu sou de uma família que vivi no sítio, sempre vivi no sítio, né, a questão os tios, os parentes trabalhando com trator, todo mundo junto ali trabalhando né, mão de obra de colheita, mão de obra para poder plantar. E hoje a gente assiste um Globo Rural, aquelas máquinas que você entra, é tudo refrigerado com ar-condicionado, o drone que joga semente, o drone ele joga o veneno, quer dizer, a máquina ela começa, tem até colheitadeira de café, que é uma coisa bem difícil de você, né, puxar. Então, assim, essa questão também, né, dessa substituição das máquinas pela mão de obra, a escolaridade baixa, igual você acabou de falar, que eu acho que é uma das coisas que seriam primordiais, né, para qualquer lugar do mundo, a criança ter direito a uma boa escola, e isso tudo contribui com a pobreza, né? A gente vê os índices, principalmente na África, né? O quanto a pobreza chega a ser muito triste demais. E hoje eu estava escutando a Maíse Braga, que ela estava num centro e ela estava dando uma palestra e Chico Xavier, né, ela estava contando uma passagem de Chico Xavier e, e ela, depois da passagem, ela falou, não sei como que a gente consegue dormir, encostar a cabeça no travesseiro, sabendo que aquelas crianças estão passando fome, que aquelas pessoas estão passando fome. Hoje mesmo eu vi
no X, né, que era o Twitter, né, o antigo Twitter, que Israel não está deixando entrar comida na faixa de Gaza. As crianças estão morrendo de fome. Então, isso tudo é um questionamento moral, eu acho, né? Na minha humilde opinião. E que isso vai ser cobrado. Porque, sabe, assim, é assustador você deixar um ser humano, uma criança passando fome, né? Assim, são imagens assim que deixam você assim, não, isso é filme, não acontece, isso é filme, sabe? E a questão também de, né, já fazendo um ponto, uma reflexão em todos os níveis, que é coisa simples do nosso dia a dia. Aqui no bairro aqui onde eu moro, teve uma pessoa que foi embora daqui, deixou 4 gatos e 3 cachorros. Qual é a nossa responsabilidade moral, de dignidade para esse animal? Sabe, assim, eu não consigo entender que é a mesma coisa que você deitar com a cabeça no travesseiro é você pegar uma Bíblia e você tá ali, né, debruçando em entender, mas não consegue entender essas coisas mais simples, né? Então, assim, é igual, eu não teria coragem de, sabe, porque eu sou eu amo os animais, né, e não teria coragem também de deixar uma criança com fome, eu passar por uma criança e não conseguir acolher essa criança, né? Então, assim, novamente a gente saiu da pauta, mas, mas tentando, sabe, ver o que está acontecendo hoje, né? Mas eu acho que isso a gente precisa pensar, né, Valmir? A gente precisa trazer isso para reflexão, né? Dentro desses desafios da existência humana e da sociedade atual, né? Sim, nós não saímos da pauta. É que, assim, as coisas vão levando a uma ordem que está sendo invertida. Estamos aí, nesse momento, inclusive, que faz parte inclusive, dessa mudança, essas inversões de valores. O que, para muitos, é certo, para outros é errado, e também vice-versa. Sim, Que é justamente esse momento que nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. As nossas escolhas é que vão influenciar na hora da separação do joio e do trigo. Podemos ser joio e podemos ser trigo. O que nós preferimos? Essa é a questão. Porque nós temos que entender o seguinte: os animais também são seres, são espíritos em evolução. Um dia, nós também fomos animais. O que ocorre? Nós evoluímos e chegamos no reino hominal. Nós aprendemos na escola 3 reinos, não foi? sim. O reino mineral, não foi? Isso, vegetal Ao e animal. e animal. Então, eu coloquei aqui um outro reino, que é o reino hominal, além desses que você falou. Porque nós passamos por todos esses reinos, até chegar no hominal. Quando chegamos no hominal, nós pegamos aquele primeiro mundo que nós comentamos antes, que era o mundo primitivo, as primeiras encarnações.
como Sim, homem, ok? Veja, se você não aprendeu ou não aprende a amar o seu semelhante em todos os graus, você merece viver num planeta que está mudando de frequência, está saindo de uma fase para outra, mais adiante, evolutiva? Não. Né? Nós que sim, somos simples e ignorantes, compreendemos isso. Mas tem gente que, infelizmente, não consegue evoluir nessa parte. Esses irmãos, evidentemente, vão deixar esse planeta até ele aprender, até ele crescer. Claro, não significa que nós estamos bem na fita, não é isso, mas é justamente para a gente refletir. Essas pessoas nos dão o quê? Lições com o mau comportamento delas. Porque nós temos que tirar lições dos maus comportamentos e dos bons comportamentos. Então, se nós sim, vimos maus comportamentos nos outros, nós devemos então parar para pensar e dizer, opa, tem que tomar cuidado para não fazer igual. Muitas vezes falhamos, evidentemente. Então, até a questão de nós julgarmos, não deveríamos, porque sim, a gente talvez tenha feito no passado, a gente aprendeu. As pessoas vão ter que sofrer mais, passar bastante provas e expiações para poder aprender. Agora, o, o próprio Jesus sempre falou sobre isso, né? Que nós temos que passar por tudo isso para a gente poder valorizar as coisas de Deus. Que ele falava as coisas do meu Pai. E é nosso Pai também. Então, ele sempre pegou amor ao próximo, mas ao próximo não é só o homem em si, o próximo também é o animal. O próximo também é a floresta, é as árvores, sim, a vegetação. Quando nós botamos fogo na mata, estamos botando fogo em ser vivente, que é a árvore, ela sente também, ela sente dor, né? E o fogo queima, né? E além de tudo, ela nos faz o bem, ela limpa a nossa atmosfera, ela nos dá um ar melhor, ela é a nossa parceira. sim, Mas nós, infelizmente, a derrubamos, né? Nós a queimamos. Agora, Deus tem as suas regras e ele sabe até que ponto estamos sendo maus nesse sentido ou não. Se uma família que não tem nada, por exemplo, encontra um pedacinho de terra e tiver vegetação, ela vai ter que limpar para morar. Porém, ela tem que ter um limite, né? Hoje nós fizemos aqui um evangelho e nós falamos sobre a usura. A usura é querer ter tudo, querer ter mais do que o outro. Isso também é um grande erro moral, porque nós devemos aprender a dividir. Nós temos sobrando, nós temos que dividir com o nosso próximo, porque às vezes não vamos precisar de tudo aquilo, né? É como se você tivesse várias peças de roupa e no seu guarda-roupa e não usasse sim, sempre. Raramente se vai usar, ou talvez nunca. Tem gente que não tem nada. Então, dessa forma que eu não sei se eu respondi em, sim, integralmente a pergunta, mas do ponto de vista moral, espiritual, das pessoas que deixam abandonados, pessoas também, às vezes abandonam pessoas, né? sim, abandonam. Avós, né? Pais ou mães, os filhos abandonam, ou no asilo, né? Ou em qualquer lugar.
Imagina um simples animalzinho que, querendo ou não, tem sentimento, tem alma, Sim, tem. evoluindo, está no nosso meio para aprender. Porque nós também somos responsáveis pela educação deles. Eles vão evoluir como Uhum. a gente evolui. Tem uma história interessante, vou contar rapidinho aqui, do Chico Xavier. Esse foi até um amigo que mandou para mim, né? O Chico estava andando na rua, de repente ele viu uma cachorra, uma cadela, passando, brilhando. Era luz pura com o animal. Luz pura. Ele achou estranho, peraí, mas eu vejo espírito, vejo tudo, ainda vejo animal brilhando. Estou ficando maluco. Aí falava, meu Deus, estou ficando louco, meu Deus, estou ficando louco. Um animal brilhando, como se fosse um ser humano evoluído, né? Sim. Daí a pouco o mentor dele apareceu, falou para ele, Chico, você não está louco, você está vendo realmente uma cachorra passando, desfilando aqui com toda a alegria, com todo esse brilho. Por quê? Ela, quando existiu na matéria, ela foi um animal muito adorado pelo dono. O dono amava tanto essa cachorrinha que quando ela morreu, ele nunca esqueceu dela. Uhum. Ele sempre ora por ela, sempre pede por ela. Por isso que ela brilha, Sim. ela está evoluindo. Então um dia ela vai ser encarnada no reino hominal. Uhum. Olha que interessante. Então, Super. quando a gente ama um animal, nós estamos ajudando ele, inclusive, na evolução dele espiritual. Então, é uma das histórias do Chico. É, o Chico é maravilhoso. É, eu também eu gosto de escutar muito palestra relacionada a animais, né? E eu estava escutando a Maíse mesmo, e ela falando que assim, quando a gente adota um animal de rua, a gratidão desse animal, ela é absurda perante a gente, que que ela tem a permissão, né, dos espíritos de nos proteger com os fluidos negativos, com as energias negativas. E eles nos protegem de uma forma assim, com potência, de tanta gratidão que ele tem com a gente, de a gente ter retirado ele da rua, de a gente dar amor para ele, a gente dar carinho para ele, né? Então eu achei tão bonito essa explicação que ela deu, sabe, sobre essa proteção que eles têm a permissão de nos dar, né? E é em dobro pela gratidão que eles têm com a gente. Muito lindo isso. Sim, isso é fato. Isso é fato. Inclusive a literatura espírita, ela é muito rica no aspecto referente aos nossos irmãos inferiores. Porque não é à toa que eles estão no mundo, não é à toa que eles se tornam domésticos, porque no meio doméstico eles vão aprender muito, vão desenvolver muito e vai nos ensinar também. Se é para se tratar um animal mau, é melhor que você nem tenha. Então, se você tem, trate bem. Pelo menos não deixe passar fome e nem deixe a doença tomar conta. Sim, Mas você maltratar, desprezar dessa forma, a gente vai pagar por isso também. Um dia seremos cobrados. Porque tudo que nós fazemos, como já falamos aqui, tudo está escrito. E respondemos por tudo, que é a lei de causa e efeito. perfeito. Uhum. Então, quando nós vemos alguém na sarjeta, a gente não deve ter dó, devemos ter pena. A pena é diferente da dó. A dó, a dó vem do coração. Agora a pena da razão.
aquele indivíduo, alguma coisa ele fez no passado dele. Nenhum de nós sofre sem ter razão, sem ter motivo. Se eu tenho problemas de saúde, não é para ter dó de mim, tenha pena, porque no meu passado não precisa ser exatamente dessa existência, mas de uma outra existência, eu fiz algo de errado, fiz algo de mal. E isso gera consequências para o futuro. Então devemos pensar em tudo que vamos fazer com relação não só ao animal, mas principalmente com o ser humano, principalmente aqueles indefesos, Sim. porque vamos sofrer consequências. Então vamos usar não só o coração, mas também a razão. Perfeito, perfeito. Quero dar aqui mais um alôzinho aqui. A Miriam está aqui com a gente. A Lília deu uma passadinha aqui também. O Wellington da Master Game aqui com a gente. Olha que legal. Bastante gente aqui dando uma espiadinha, né? Como a turma diz. E a Lu até colocou aqui. Muita gente precisando ouvir isso. Nunca vi tanto animal largado como aqui. E a Josiana acabou de entrar também. Josiane, boa noite, ó, aqui com a gente. Infelizmente, aqui na nossa cidade, a gente vê muito, né, muito animais, né, eles largado nas nossas ruas, em torno, na parte rural também, né, a gente vê bastante animal aí. E a gente vê muitas pessoas soltando, né? Soltam da cria e uma. Eles dão um jeito, né? Dão um jeitinho brasileiro. A Miriam também está aqui com a gente. Boa noite, Miriam. Ai, que legal aí. Bastante gente aqui com a gente. Show de bola. Tem mais a questão mais, Valmira, que é a última, nossa das nossas etapas, das nossas pautas, é a última, que seria sobre a necessidade de alterar drasticamente a matriz energética, reduzindo as energias fósseis. Exemplo, investimento pesado do pró-álcool e biodiesel. E isso também é um grande desafio nosso na existência humana e na sociedade atual. Até eu estava vendo que na foz do Amazonas, né, Amazônia, Uhum. eles estavam, não sei qual empresa, que eles estavam fazendo um estudo para explorar combustível fóssil naquela área. E daí muitos técnicos, muitos estudiosos, falando se realmente acontecer isso, tem um monte de ser vivo que vai ser extinto, que só existe naquele meio. Muito, é algo muito delicado, né? É explorar essa energia fóssil ali naquele contexto, né? Então, só pegando o gancho da nossa pauta. Você citou aí o pró-álcool e o biodiesel, né? Isto. O que ocorre? O Brasil ele está interessado nessa questão aí da foz do Amazonas porque sabemos que ali tem a Guiana, né? Perdão, a Guiana, que é francesa, e o Suriname. Esses países que fazem fronteira, inclusive com a foz do Amazonas, eles já exploram, né, os combustíveis fósseis. E a economia deles cresceu tipo 63% no PIB. Imaginou? Uhum. O Brasil, se chegar a explorar ali,
Então, eles acreditam em um boom, né? Um boom financeiro em nosso PIB. Talvez proporções perto aí da Guiana. Por outro lado, isso é questão financeira, que o mundo vive disso. Sim, O mundo está pouco se lixando. Você está vendo aí, nós falamos aí sobre o planeta, sobre as coisas que estão acontecendo. Tudo por quê? Tudo por ganância do homem, maus pensamentos, inclusive nós falamos da usura, né? Então, o que manda no mundo ainda hoje é o biometal. uhum, Não estão pensando do ponto de vista moral, né? Que seria, se a ciência já fala que vai acontecer esse fator da destruição de seres vivos, corais, sim, corais, se bem que agora já falaram que não existem corais nessa região, que está a 500 quilômetros distante da foz, de fato, porém, desculpe, imagina, imagina. porém o estrago vai chegar até a costa, com certeza, porque é óleo, né? Agora, o Brasil, ele tem já a questão do biodiesel e do álcool, tá certo? Uhum, É sim, muito avançado no mundo, inclusive. Só estou enganado, o Brasil é o primeiro no mundo nessa tecnologia, que foi criada, inclusive, no Brasil, que é a questão do álcool, né? Do álcool e do próprio biodiesel. Nós temos aí veículos sendo usados já o biodiesel, que o álcool já tem desde os anos 70, final dos anos 70. Eu não sei se para o Brasil será tão é importante do ponto de vista financeiro, sem dúvida. Agora, a questão é, aonde em nosso país as riquezas nos beneficiaram? Olha que já estou velho, vou fazer 70 anos. Desde que eu nasci, novão ainda. novo, Deus me livre. Desde que eu nasci, eu espero esse país melhorar, do ponto de vista financeiro, igualdade de condições para a nossa sociedade. Mas só meia dúzia se beneficia da riqueza do país. Se alguém falasse, olha, me garantisse toda essa riqueza extraída vai ser dividida com a massa, com a população do Brasil, eu não sei se nós também aceitaríamos mais, né? Mas ainda tinham uma razão para acreditar. Mas não vai. Quanto sabemos que tem de ouro e tinha de ouro no nosso país? Quando descobriram o pré-sal, fizeram um alarde, não sei se você lembra, fizeram um alarde há 20 e poucos anos atrás sobre o pré-sal. E aí? O que nós ganhamos? A gasolina está quase R$ 7, parece, R$ 6, não é isso? Sim, R$ 6 isso. É quase R$ 6. Agora, se nós tínhamos tanto petróleo e somos independentes nessa questão, por que a gasolina é tão cara? A Venezuela, que é um país miserável, onde vive um ditador sem vergonha, a gasolina parece que custa 10 centavos. Nosso país, nesse preço, e o real é uma moeda muito mais forte, né, Sim, do que o bolivariano. Agora, como é que nós vamos acreditar que, quando explorarem esse petróleo da foz do Rio Amazonas, o país realmente vai ter esse boom financeiro? Porque vai para o bolso daqueles que governam, talvez, mas nós, o cidadão comum, vamos ter o quê? Gasolina de R$ 14 o litro. Então, eu não sei se eu concordo, talvez nesse ponto, talvez a ministra
Marina, que aliás eu não gosto dela como administradora, mas talvez do ponto de vista moral ele esteja certo, entendeu? Moralmente ela pode estar certa, porque vão destruir, não vai trazer benefício para nós, a não ser para o bolso dessas pessoas que nós já sabemos. Né? Então, nessa parte, eu seria contra, sem dúvida. Deveríamos pensar em melhorar essa questão realmente, ampliar a questão do biodiesel, do pró-álcool, que é a energia verde, né? Que, aliás, Sim. estão investindo também pesado na energia verde, lá no norte do país, né? Recentemente, a Alemanha está investindo bilhões, acho que mais de 20 bilhões na energia verde, no Pará, se não estou enganado. Quer dizer, existem bons projetos, existe a boa vontade, mas não sei se eles colocarão em prática, porque sempre há interesse Assim, tem outros interesses, né? pessoal por trás de tudo isso. Uhum, E se é para destruir aquilo que Deus fez tão bem, tão perfeito, é melhor que não nem mexa. com certeza. Você lembra da época que teve um pesquisador que fez um combustível de banana? Você lembra? Acho que isso foi na década de 90, eu acho, né? Faz tempo, bem tempinho já. Não sei De se você banana? lembra. Não, realmente eu não lembro. Eu lembro daquele que criou o carro, Imagina. motor a água, né? No final dos anos 70. O cara que criou o motor a água desapareceu do mapa, né? Uhum. Se fizeram com ele ou se ele ficou milionário, não sei. O milionário é ótimo, sumiu. Agora, não sei se surgiu outro agora no começo dos anos 2000, também, acho que foi até em Sorocaba, se não estou enganado, o cara que desenvolveu essa tecnologia também da água, também deve estar igual o Elon Musk, não estão sabendo, né? Então deve estar rico por causa do combustível de água. Mas que ótimo, que bate-papo gostoso. Ó, a turminha aqui tá aqui, a Elzinha aqui conversando com a Lu. Que verdade, Lu, é incontável o número de animais largados, sem contar os que soltam na estrada. Daí a Luciana responde a Elzinha, sim, soltam e os da rua quase todos têm dono, mas vai ver tudo doente, sarnento, passando fome, magros. Essa é a nossa realidade da nossa cidade e deve ser também a realidade de várias cidades por aí, né? O descaso e a não responsabilidade, né, de cuidar dos animais. Mas que ótimo essa interação. Valmir, nós estamos já quase 1h10 de programa aí, a gente conversando, batendo papo. Sei que você tá aí com a garganta que, olha, tá pegando pra caramba. Não, Eu acho que a gente conversou legal, a gente conseguiu explanar bem sobre as pautas. E eu queria que você falasse um pouquinho, falasse alguma mensagem para todos que estão nos ouvindo e sobre, né, a gente se fortalecer, né, para a gente passar por esses desafios, por essas provas, né, que não vão ser fáceis, né, nessa situação atual que nosso planeta se encontra. o que eu posso dizer a todos, que é o que eu penso também, em primeiro lugar, temos que ter muita fé em Deus. Embora querem destruir essa coisa forte que há em nós, que é a fé. A fé, ela transporta montanhas, como disse Jesus, e é verdade, basta a gente querer, ter força de pensamento, acreditar que tudo o que está acontecendo, embora nos assuste, não é para o pior. Muito pelo contrário. É para melhor.
Inclusive, eu peguei uma mensagem de Jesus que ele preveu já naquela época, quando ele diz que e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Vejam o que está acontecendo tudo isso. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, para mim, isto é tudo. Como eu falei antes, Deus tem um plano para a Terra, um plano para a humanidade. Nós não podemos nos desesperar. Quando vocês ouviram falar de guerra nuclear, guerra mundial, terceira guerra mundial, isto não vai ocorrer. Aí você vai me perguntar, por que tanta certeza? Eu vou te dizer, primeiro que eu creio em Deus. Porque se essas coisas acontecerem, embora Deus nos tenha dado um livre-arbítrio, razão pela qual o homem está nessa situação hoje, ele não deu 100% de livre-arbítrio. E ele simplesmente pode puxar o tapete dessa turma aí. Ah, não. Não vai ter guerra nuclear, não vai ter terceira guerra mundial. Porque se isso ocorrer, metade da população vai embora. Ou mais da metade. Nós sabemos do degredo que haverá no planeta. Mas não é assim que Deus quer. Deus ama a gente demais. Ele não quer esse mal todo para nós. O homem, quando criou a bomba nuclear, que explodiu em Hiroshima e Nagasaki, ali ele já viu o poder que aquela arma tem, mas ele não criou, não inventou a forma de desarmá-la. Porque quando ela é solta, que ela explode, o homem não tem como conter. Essa força é do universo. Essa é uma força cósmica. O homem está mexendo com forças que ele não conhece. É a caixa de Pandora. Ele não pode cometer esse erro novamente. E ele sabe disso. Não vai haver guerra nuclear. Não vai haver terceira guerra mundial. Porque Deus não permitirá. Então, o que eu digo a todos é para que tenham mais fé em Deus. Orem. Amem cada vez mais o próximo, para que as coisas se revertam. Para que, inclusive, o nosso planeta não fique mais doente. Nosso planeta está doente. Porque nós somos a doença. Nós somos os vírus que faz com que esse planeta, que é um ser vivo, sofrer. Ora, quando nós temos vírus, não sofremos, a Terra também, porque é um organismo vivo. Nós somos os seus vírus, que existem vírus ruins, existem vírus que estão latentes, ainda não se despertaram, só que nós somos vírus despertos. Então, confiemos em Deus, sempre, e mais amor no coração. É que eu posso falar. Perfeito, maravilha. Assina embaixo as suas palavras, com certeza. Aqui, a Elzinha deixou uma mensagem aqui pra gente também, ó. Fazer o bem sem olhar a quem. Fé, coragem, amar o próximo como a si mesmo. São máximas que deveriam ser seguidas para um bom desenvolvimento do ser humano. Com certeza, Elzinha, também acredito nisso. Gente, o bate-papo tá muito bom. Como diz a Elzinha, que delícia de bate-papo. Tá maravilhoso. E a gente vai deixar com aquele gostinho de quero mais para a próxima terça-feira estarmos aqui juntos. Não esqueça, a partir das 19h30, eu e o Valmir aqui, a gente vai trazer um outro tema. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que a gente bata o papo aqui com vocês,
escreva nos comentários, que a gente vai pesquisar, que a gente vai estudar e trazer aqui para a gente poder debater com vocês, tá bom? Vocês podem colocar no comentário, tá? Queria agradecer muito vocês de estarem aqui. Eu estava com tanta saudade de falar boa noite, povo lindo. Agora eu posso falar toda terça-feira boa noite, povo lindo. Estava com saudade demais. E trazer esse momento de bate-papo, reflexão, que eu adoro muito mesmo. Tá? Então, agradeço vocês de coração de estarem aqui e continue compartilhando, chame as pessoas para bater papo com a gente, interajam com a gente aqui, coloquem pautas para a gente, próximo programa. Nós estamos aqui para a gente bater um papo, estar aqui junto com vocês toda terça-feira, tá bom? Então, um abração, beijo enorme para vocês. Valmir, eu agradeço de coração o nosso bate-papo hoje. Terça-feira estaremos. Espero que você esteja bem com a garganta, que esteja já curadinho, bonitinho, já, porque é horrível, né? A garganta tá pegando e, né? E a questão, a gente não fica bem, né? Não. É horrível, mas faz parte. Agora eu quero agradecer a você, principalmente, a todas as pessoas que nos seguiram, que nos ouviram. Meu muito obrigado. E uma boa noite a todos, né? E também até a semana que vem, se você ainda me aceitar aqui, claro, para a gente bater mais um papo, né? Show de bola, estamos juntos terça-feira que vem, tá bom? Gente, Tá. Beijão para você, Valmir, beijão para Beth aí, beijão para todo mundo, beijão aí para Elzinha, para Luciana, para Miriam, para todo mundo que esteve aqui com a gente, tá? Uma boa noite para todos, até terça-feira que vem, hein, gente? Beijão para vocês. Até mais, Valmir. Até terça, hein? Fique com Deus. Tchau, tchau.